João capítulo 4, versículo 19 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que Deus abençoe a sua palavra. A adoração. Nós somos propensos a limitarmos o conceito de adoração. Nós geralmente fazemos um recorte quando falamos de adoração, simplesmente pelo fato de estarmos juntos e entoarmos cânticos ou cantarmos louvores a Deus. Às vezes nós achamos que adoração é tão somente estarmos juntos e orarmos em unidade como corpo de Cristo, e então elevarmos as nossas orações como incenso agradável às narinas de Deus. Tudo isso faz parte da adoração. Mas a adoração é muito mais do que isso. Adoração é muito mais do que simplesmente nós estarmos cantando com músicas lindas. Adoração é muito mais do que estarmos reunidos e cantarmos e orarmos juntos e lermos a palavra de Deus. É óbvio que tudo isso faz parte da adoração. Mas a adoração, meus irmãos, minhas irmãs, é um comportamento, é um estado de rendição, de entrega, de obediência a Deus. É uma espécie de esvaziamento de nós mesmos, do nosso ego, e então olharmos para Deus e darmos tudo a Ele, tudo que temos, tudo que somos, para o seu louvor. Nesse sentido, a adoração se amplia. O texto que lemos, o capítulo 4 de João, nos chama atenção para 3 perguntas que nós deveríamos fazer ao texto. Não somente a perícope do versículo 19 até o versículo 30, mas a partir do capítulo 4, versículo 1. E há 3 perguntas fundamentais nesse texto. A primeira pergunta é: a quem adorar? Eu quero que você grave isso na sua mente, no seu coração. Segundo, onde adorar? É a segunda pergunta que nós devemos fazer a esse texto. E em terceiro, como adorar? Então essas 3 perguntas nós iremos envidar esforços para respondê-la à luz das Escrituras. Primeiro, a quem adorar? Veja bem o contexto desse texto que nós lemos. Jesus, ele está na Judéia. E há ali um levante dos religiosos, principalmente dos fariseus, em fazer um questionamento. Eles estavam ali questionando quem batizava mais, se Jesus ou se João Batista. Então houve um litígio, uma competição.
promovida pelos religiosos. Jesus, percebendo essa competitividade que estava acontecendo entre os religiosos, porque queriam causar um litígio, como eu disse, uma divisão, diz o texto que Jesus intencionalmente sai da região da Judéia e vai para a região da Galileia. Então, ao se dirigir para a Galileia, para o norte de Israel, era necessário que ele passasse por 3 caminhos. Ou ele passaria por o caminho que a gente chama de a costa do mar Mediterrâneo, ou ele passaria pela região chamada região da Pérea, a região de Decápolis, as 10 cidades. Todos esses caminhos, eles eram muito mais distantes para chegar na Galileia. Mas o texto diz que foi necessário Jesus passar por Samaria. Samaria era o único lugar, ou melhor, o último dos últimos lugares que um judeu religioso passaria. Por quê? O texto mesmo diz, quando Jesus pede água àquela mulher, que os judeus não se dão com o samaritano e nem o samaritano com os judeus. E por quê? Por uma questão histórica, por uma questão de fundo teológico. Porque no ano 722 antes de Cristo, o povo de Deus foi levado ao cativeiro assírio. E ao ser levado ao cativeiro assírio, no retorno desse cativeiro, Esdras disse claramente que só poderia voltar aqueles que não tivessem tido a miscigenação com outros povos, porque a visão política dos reis assírios era colocar os povos todos juntos e se miscigenassem, misturassem e casassem uns com os outros. E alguns dos judeus casaram-se com outros gentios. Então essa junção de judeus com gentios formou-se os samaritanos. E aí Esdras disse: quem quiser voltar para a Terra Santa, podem voltar, mas precisam viver uma vida adorando o Deus único. E por causa disso, alguns não quiseram. E aí, historicamente, nós temos a grande dificuldade daqueles samaritanos que se relacionaram com os judeus, que se relacionaram com os gentios, e por causa desta relação, eles então não puderam estar em Jerusalém, viver Jerusalém, experimentar o templo de adoração ao nosso Deus. Por quê? Por causa da miscigenação, e aí veio a idolatria, aí veio a apostasia. Por causa disso, o povo samaritano de Samaria levantou um templo exatamente em Samaria, num monte chamado Gerizim. E assim então, os samaritanos tinham horror, ou melhor, os judeus tinham horror de entrar e de passar para a Galileia pelo caminho de Samaria. Este é o quadro histórico. Então diz o texto que Jesus não vai pela Pérea, e Jesus também não vai pela costa do Mediterrâneo. Ele vai diretamente para Galileia, passando por Samaria. E aqui nós começamos uma história extremamente, irresistivelmente poderosa sobre a graça de Deus. O texto diz que Jesus, ele entra em Samaria, e ao meio-dia, com sede, cansado, encontra-se com uma mulher samaritana que estava pegando água meio-dia no poço de Jacó. E o texto diz que Jesus pede água àquela mulher. E ao pedir água àquela mulher, a primeira coisa que aquela mulher diz é: como que você pede a minha água, sabendo que eu sou samaritana e você judeu? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos e nem os samaritanos com os judeus? Essa foi a fala. Mas o que me chama a atenção é como Jesus, ao entrar em Samaria, ele quebra preconceitos e ele destrói, desfaz toda essa ideia de que a graça de Deus são manifestos apenas neste momento para os judeus.
Mas o texto bíblico mostra que Jesus rompe todas essas barreiras. A primeira barreira que ele rompe é a barreira étnica, a barreira racial. Ele entra e encontra-se com uma samaritana. A segunda barreira que ele quebra é a barreira do gênero. Ele conversa com uma mulher. Irmãos, um religioso no tempo de Jesus conversar com uma mulher era algo inconcebível. E um homem conversar com uma mulher sozinhos era algo mais inconcebível ainda. E Jesus não somente se aproxima de uma samaritana por sendo judeu, fala com uma mulher sendo um homem e religioso. Então Jesus quebra esses paradigmas, mostrando de que aqueles que são eleitos por Deus, aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram elegidos por Deus, Jesus quebra todos os paradigmas para que a sua graça maravilhosa alcance esta pessoa. Então nesta noite eu quero dizer para você, de que quando Deus quer alcançar alguém, não importa a sua condição. Talvez alguém viva uma vida terrível, distante de Deus, longe de Deus, com tantas situações. E a gente às vezes olha para a vida de algumas pessoas e nós questionamos até a vida e a forma de viver dessas pessoas, porque achamos que nós temos pedigree espiritual melhor do que o outro. E Jesus Cristo move tudo isso. Ele sendo mestre, ele sendo rabino, ele vai ao encontro de uma mulher samaritana. O que eu quero dizer com isso é que talvez nessa noite alguém aqui adentrou neste lugar, olhando para si e vendo o horrendo pecado que cometera ou que vive cometendo e se acha incapaz da graça de Deus. Saiba de uma coisa, a despeito de qualquer pecado que você tenha cometido, a respeito de qualquer situação que você esteja vivendo, mas se você está cansado de viver dessa maneira, se você está cansado de viver com esses pecados que subjaz no seu coração e o atormenta diariamente, eu quero dizer para você que na eternidade Deus teve um olhar para com você. E talvez nessa noite seja um momento que o Senhor Jesus esteja quebrando todas as barreiras para alcançar você, transformar a sua vida e mudar a sua vida para que você viva verdadeiramente uma vida com Cristo Jesus. Mas Jesus não quebra somente essas barreiras étnicas, religiosas e de gênero. Jesus abre um discurso, um diálogo com uma mulher. E o diálogo que ele abre com esta mulher é fortíssimo. Observe, por favor, no versículo de número 4, do capítulo 4. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Então ali a fonte de Jacó, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E aí começa Jesus revelar-se à mulher como aquele que mata a sede de uma pessoa, e ela jamais voltará a ter sede. Ele não está falando da água que a mulher estava confabulando. Ele não estava falando de algo que você
experimentaria e depois continuaria tendo necessidade de suprir a mais profunda tristeza, angústia da alma, que é a ausência de salvação. O que na verdade esse texto está aqui querendo nos mostrar, que esse Jesus que é água viva, que mata a nossa sede espiritual, nos dando a salvação, Ele quer muito mais do que isso, Ele quer que nós o conheçamos. E esta mulher começa a conhecer a Jesus. E como ela começa a conhecer Jesus, a quem nós devemos adorar, aí o versículo de número 11 começa a grandiosa revelação. Versículo 11 diz assim: respondeu-lhe ela, a mulher: Senhor, tu não tens com que te atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Disse-lhe a mulher novamente: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido. Você percebe que há duas expressões que Jesus usa, ou melhor, que a mulher usa em relação a Jesus. A primeira ela pergunta: Senhor, e depois ela diz: não, Senhor. Essa palavra Senhor é a palavra Kyrios. Obviamente que essa mulher estava reconhecendo que Jesus era um mestre, mas mais do que isso, estava reconhecendo que quem estava ali tinha autoridade. E essa mulher, primeiramente, ela expressa isso: Senhor, Senhor. É essa a expressão desta mulher: tu não tens com o que tirar água. Depois ela diz: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais beba e não tenha mais sede. Mas observe o versículo 19, porque quando o versículo de número 17 diz: ao que respondeu a mulher: não tenho marido, replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí vem de novo o versículo 19, olha o que diz o versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Quando ela reconhece a autoridade de quem está falando, então Jesus diz: vai, mulher, chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Essa foi a palavra mais incisiva, terminante e resumida da condição de pecado desta mulher. Não só da condição, mas da sua confissão. Porque ela sabia a sua condição de alguém que vivia distante de Deus, e na luxúria, e na prostituição. Então o Senhor Jesus diz: vai, chama teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: bem disseste, porque 5 tu já tiveste, e o que tu tens não é teu. Ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Então ela sai dessa perspectiva de autoridade, e agora ela entra na perspectiva de Jesus como profeta. Ele se revelando: vejo que tu és profeta, vejo que tu conheces a minha vida, vejo que tu tens revelações que o Senhor não poderia saber e ter ciência. Mas aí, olha, observe o que diz o versículo 20. Ela tangencia, parece que ela quer mudar de história, mudar de conversa. E o texto diz: nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, ela tem a percepção de que ele é profeta, ela tem a percepção de que ele é Senhor. Mas continua o texto, versículo 24: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou
eu falo contigo. Então ela não tem somente a dimensão de Jesus como Senhor, que tem autoridade de mudar a história da vida de alguém. Ela também não tem somente a compreensão de que Ele é profeta, capaz de revelar todas as coisas, porque Ele é o Senhor. Mas aqui ela reconhece, não sei de onde ela tinha ouvido falar sobre isso. Uma mulher samaritana miscigenada, que tinha uma visão completamente disfuncional teologicamente. Esta mulher diz: eu sei, alguém já disse que viria o Messias. O Cristo, o ungido, aquele que viria resgatar o seu povo. Então ela tem a dimensão do Senhor, tem a dimensão do profeta e tem a dimensão do Messias. E Jesus então responde para ela, revela-se a ela completamente, dizendo quem ela deveria adorar verdadeiramente. Ele diz: sou eu que falo contigo. E a palavra eu sou nesse texto, a palavra grega eimi. Essa expressão grega, eimi, eu sou, é a mesma expressão que Deus falou a Moisés, quando Ele chamou Moisés para redimir o povo, libertar o povo de Israel do império egípcio. Quando Ele diz: Senhor, se eu for libertar o povo, o que eu direi a esse povo? Moisés, vai e diz que eu sou quem te enviou. Então é o Deus Todo-Poderoso, é Jeová, é o Senhor, aquele que governa, aquele que tem poder de entronizar reis, de destronizar reis, destronar reis. É aquele que tem poder de mudar a história de uma pessoa. É aquele que é capaz de dar salvação. E nesse momento, essa mulher, ela é tocada pelo poder de Deus, a ponto de reconhecer Jesus como Messias, como ungido, como Cristo. E aqui, irmãos, há uma simbiose, há uma dialética, há uma espécie de dois polos que se entrelaçam claramente, porque Jesus aqui se revela ser Ele Deus, 100% Deus, e ao mesmo tempo esse Jesus que é 100% Deus, Ele está cansado, Ele está com sede e pede água para essa mulher, dizendo da sua natureza humana de ser 100% homem. E essa mulher então, ela é tocada por esse Jesus, o Salvador. E ela é tão tocada, ela é tão ministrada, que o texto diz, no versículo 27, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas? Quanto à mulher samaritana, vida dúbia, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Essa mulher não foi somente tocada, ministrada por esse que é Senhor, profeta, Messias. Ela foi tocada pelo Salvador. E a salvação foi tão contundente na vida dessa mulher, que foi uma transformação tão impactante e imediata, que ela sai onde ela está e corre para a cidade. A cidade conhecia essa mulher. A cidade sabia que ela vivia no mundo da promiscuidade, da infidelidade, do adultério. A cidade conhecia essa mulher. Mas algo aconteceu na vida dessa mulher, que quando ela falou com autoridade. E quando ela fala com autoridade, a cidade, mais da metade da cidade vai ao encontro de Jesus. Eles creram na legitimidade e autoridade de quem estava falando. É assim, irmãos. Quando a gente reconhece quem nós devemos adorar, e Ele se revela a nós, com graça e misericórdia, com bondade sobre nós. Não importa o nosso passado, não importa o que nós já fizemos, não importa se nós vivíamos uma vida de adultério, não importa se nós vivíamos uma vida de homossexualidade, não importa se nós vivíamos uma vida de vícios, de bebedice,
Não importa se nós vivíamos uma vida de degradação moral. Não importa se a nossa história era uma história cheia de coisas complicadas do nosso passado. Quando nós encontramos verdadeiramente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Quando nós somos alcançados pela sua graça, Ele fala o que falou aquela mulher adúltera em João capítulo 8, que foi pega em adultério. Não aparece o adúltero, mas está ali a mulher adúltera. E ele diz para aquela mulher: não, eu não pouco te condeno, mulher. Vai, não peques mais. Não importa qual seja o pecado horrendo que você e eu em algum momento cometemos na nossa vida. Talvez você já viva uma vida de desesperança. Talvez você esteja aqui no culto pela última vez. Talvez você esteja aqui dizendo: a minha vida não tem mais sentido. Eu vou dar cabo da minha vida. Eu quero dizer para você nesta noite, assim como Jesus Cristo foi a Samaria intencionalmente, Jesus Cristo está aqui para ir ao seu encontro. E não importa qual seja o seu pecado, não importa qual seja a luta que você trava, Jesus Cristo tem o poder de alcançar a sua vida, salvar a sua vida, redimir a sua vida, libertá-lo e aplacar você com a salvação maravilhosa que é Cristo Jesus. A quem adorar, essa mulher adorou e levou pessoas para também conhecer Jesus, para adorá-lo. Mas há uma segunda pergunta: onde se deve adorar? Versículo 19 e 20. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui vem uma segunda pergunta: onde eu devo adorar? Vocês dizem que é só em Jerusalém que se deve adorar. É só em Jerusalém que tem o templo. Eu gosto muito do discurso de Estevão. Estevão quebra esse paradigma. Jesus mesmo já tinha dito na sua palavra, em João capítulo 2, versículo 19 e 20, quando as pessoas começam a questionar, ele fala sobre aquilo que aconteceria no templo, que o templo ia ruir em 3 dias, ia ser dizimado completamente. É lógico que todo mundo ficou ali dizendo: vai derrubar o templo. Esse templo aqui está há muito tempo nesse lugar, em Jerusalém. Mas eles não entendiam o que Jesus estava falando. Jesus não estava falando do templo físico, ele estava falando do templo espiritual. E eu penso que Estevão, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 7, responde essa questão no seu discurso. Capítulo 7. Versículo 48. Diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Ele diz claramente isso, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que Estevão está dizendo é que eu posso adorar a Deus na minha casa, no meu trabalho, na escola, na faculdade, aqui no templo, nesse auditório. Eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Eu sou um adorador e eu devo adorar a Deus independentemente do lugar. Esse é o ponto-chave. Não importa a localização e a geografia. O que a gente vê hoje é que as pessoas estão preocupadas muitas vezes de estarem nos templos para adorar. Louvado seja Deus por isso. É bênção de Deus a comunhão da igreja, o povo de Deus adorando a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você que verdadeiramente é um adorador, na faculdade você tem que ser um adorador. Se você quer ser um adorador e você o é, na escola você é um adorador. Na sua casa,
Você tem que transformá-la num lugar de adoração. Ei, você que ministra aqui adoração, teclado, vozes, violões, esse lugar tem que ser verdadeiramente um lugar de adoração. Não é simplesmente para a gente tocar e cantar, não. É para que esse movimento que aconteça nesse lugar, é para a glória de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Onde quer que eu esteja, Senhor, eu quero te adorar. Eu quero te adorar, eu quero te adorar. E aí quando a gente começa a adorar, irmãos e irmãs, a nossa vida começa a ter significado. E as vidas daqueles que estão junto de nós também são tocados e movidos a conhecer esse Deus a quem nós adoramos. O nome dele é Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é o eterno Senhor das nossas vidas, irmãos. Me preocupa muito hoje, quando nós reduzimos a nossa adoração nesse lugar. Isso é uma visão reducionista da nossa fé. Nós devemos adorar a Deus em todos os lugares que estivermos. Em todos os lugares que estivermos. Um adorador verdadeiro, genuíno, ele não consegue ficar dentro de um prostíbulo. Um adorador que adora o Senhor verdadeiramente, ele não consegue viver uma vida depravada continuamente. Ele é constrangido, compelido a largar e dizer: só o Senhor é santo, só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. Um adorador precisa dizer a luta com o alcoolismo, dizendo: eu não vou fazer isso porque eu quero adorar a Deus em espírito, em verdade. Onde você está adorando a Deus, meu irmão? Seja um adorador. Faça 2025 um genuíno adorador ao Senhor. Largue tudo que te faz ficar preso e adore a Deus. Não te permita ser aprisionado pelas correntes deste mundo, pelas correntes da carne, pelas correntes de Satanás. O louvor liberta, a adoração liberta. Faça da sua casa, se tem tumulto, se tem guerra, se tem litígio, se tem luta dentro dela, comece a cantar, comece a louvar a Deus, comece a adorar o Senhor.